Bom dia. E aí, senhor? Tudo bem? Beleza? Bom dia, Pro. Bom dia. Ó, gente, se eu colocasse Botox, ia ficar assim, ó. Bem natural, né? Pro, eu acho que você ainda não precisa. Senhora, Oi. hoje para assim, comemorar o Dia Internacional da sua aula, eu trouxe 3 nomes de duplas sertanejas, e aí você vai escolher qual que é melhor. Tá, então fala quais são. Bom, primeiramente tem essa daqui, ó. Batman e Robson. Batman e... Ah, qual é o próximo? Aí agora tem essa daqui, ó. Extravagante. Essa eu gostei mais. E para finalizar, senhora, essa daqui é incrível, senhora. Calma aí, deixa eu lembrar como é que se escreve. Tá bom. Porra, nossa, tem que lembrar como escreve o bagulho é difícil. Deve ser Crazy thrash Nelson. metal, né? Total. Nem Nem li? lerei. O que é? E nem lerei. Não entendi. Nem li, nem lerei. Ah, Calma aí, deixa eu... essa não dá pra ver inteiro o nome. É verdade. Calma Acho aí, que o senhora, Astral deixa eu ver Radiante se é eu melhor acho. ainda, vi. Eu gostei mais da Tá do bom. Astral e... Como que é o nome? Astral e? Radiante. Adiante. Davi, Oi. como diz o filósofo Rafa Moreira, minha perna foi ficando mole. Completa aí, vai, Davi. Não, eu deixo pra você, cara. Deixa a Rafa Moreira completar. Astral e Adiante. E você, Luiz Felipe, não vai mudar o nome? Porque você muda o nome e a foto, né? Que é o que fica assim. É. Não vai, não vai? Hoje vai ser o Luiz Felipe mesmo? Ah, hoje eu vou ver. Nossa, Pen- tive ideia. Foda-se. Pensa numa coisa assim mais Pensei já. diferente. Pensou em quem? Não, sério. Eu tô achando máximo a Nicole com esse negócio que parece um. É Sabe? tipo, sabe essas blusas de pelinho? Sim, sei. Tipo É aquelas tipo isso. almofadas, né? De pelinho, assim. Isso, é. Só de ver A perna foi ficando mole. Ô, já Pro, tá eu coçando. coloquei porque assim, Fala, amor. né? Não sei também, eu só coloquei mesmo. É rosa e você gostou, não precisa ter Ia o ser motivo. glitter, mas aí eu pensei, não, vou deixar uma coisinha rosa, porque eu já não sou uma pessoa muito feminina, né? Aí eu deixei só uma Você coisinha. é feminina, não acho que você não seja. Não, não é que eu não sou muito feminina, eu não sou menininha, eu sou mais moleca, sabe? Ah, sim, mas você é feminina. Sim. Cadê, Luiz Felipe? Não vai mudar? Calma aí, senhora. Tô pegando a fotinha no Google aqui. Ah, tá, tô esperando. Ah, já vou editar aqui, ó. Cadê? Vamos ver. Sora, Oi, amor, pode falar. eu acordei e tá chovendo, Sora. Você não vê a minha tristeza em levantar. Você não tem noção, e eu que já levantei toda atacada hoje. Gente, ó, eu gravei a correção dos exercícios da página 20 com o meu cachorro zambetando embaixo da mesa. Então tem umas horas que eu faço uma careta assim. É porque estão ouvindo as patinhas dele, né? É que ele tá atormentando a minha vida e eu tentando gravar. Então vocês imaginem como foi fácil fazer a gravação, mas eu já subi para o canal. Aí eu lavei um cobertor e falei pro meu marido, estende o cobertor. Ele falou, ótimo dia para você lavar o cobertor, viu? Tá chovendo, que é uma beleza. Ai, gente, ninguém merece. Hoje tava na bad para acordar mesmo, viu? Ai, Sora, eu desliguei meu alarme na força do Nossa, ódio. Sora. Foi uma Eu acordei porca super da vida. animada hoje. Você acordou super animada? Eu acordei super animada. Geralmente eu acordo igual um vampiro. Já acordei, já lavei o rosto, escovei o Eu dente, carreiro. super animada. É porque eu gosto de tempos assim, entendeu? Eu amo acordar, tipo, tá chovendo. Eu amo E acordar com chuva e voltar a virar e dormir. É isso que eu amo Não, fazer. eu também gosto, Sora. Isso é Eu muito gosto. bom, velho. É incrível. Mas Abrir até um pouquinho a janela, aí Uhum. descobrir, assim. Ah, é muito bom, Sora.
Gente, eu queria só que vocês prestassem atenção que temos o sorriso e sincero nessa. Eu não sei se isso seria uma descrição do Tinder, por exemplo. Entendeu? Não sei, sorriso e sincero. E temos também o Tião Carreiro e o quê? Pardinho. Eu nem ouvi falar nesse ser humano. Nem fuder. Sora, você já ouviu chorar viola? Sora, não é cultura, entendeu? Sora, você já ouviu chorar viola? Cultura de boteco, mas é cultura, né? Nossa, Sora, nossa, você nunca ouviu? Nossa, que falta de cultura. Gente, não sei quem é mesmo, de coração. Nossa, eu já é Acho que eu agora. só ouvi falar, para não falar que eu não ouvi nenhum dos dois. Alguma vez eu ouvi falar do Tião Carreiro. Mas não sei nem que. Meu Deus, começou. Cultura! Sora, a música regada deles. Sonora cultura. Gente, eu não aguento vocês, sério. Vocês são animados assim em todas as aulas? Com certeza. Com Não, certeza. Sora. Depende. Não, né, Sora? O Luiz é animado. Depende também da aula, porque tem aula que ele nem fala, né? A professora chama ele. Mas geralmente ele anda Mal da animado. Fernandina. Luiz Felipe anda animado. Luiz Felipe, ele tá. Menos na aula da Fernandina, é outra coisa, né? Ninguém tá animado na aula dela, todo mundo tá quieto. Exatamente. Todo mundo fica quieto, é ótimo. Todo mundo fica quieto na aula dela. Ai, gente, eu preciso comentar com vocês. Ai, Sora, essa é a aula mais legal de todas. Eu amo essa aula, Sora. É a Sora sai tipo super animada depois. Mas, gente, olha, eu queria não sei se é uma notícia boa ou má para vocês, mas eu vou montar a prova de vocês hoje. É online, Sora, tá ótimo. É boa porque depende de então, você né? contar pra gente que vai cair, né? Não, eu vou montar. É que eu preciso primeiro montar ela. Especialidade da Anitta que vai colar. Sora, você tá tão linda hoje, Não, Sora. eu tô sendo sincera porque, tipo assim, é a minha chance de passar de ano, entendeu? É. Então a gente Verdade. aproveita. Não, Realmente. Ô, gente, olha, não fala isso. É que grava, eu subo pro YouTube essa aula. Não pode falar assim. Você pode falar assim, nossa, eu adoro prova online, entendeu? Sorine, Mas o tá momento eu falei gravando, que eu vou você fala colar. assim, No momento eu exatamente. falei que eu vou colar. Mas Vai não ser na crie TV provas só pra Bolsonaro isso daí, você. hein, Sora? Não tem aquela Nossa, Sora, pressão, você né? tá tão linda, Sora. Mas Nossa. vou fazer a prova. Eu já fiz a prova do 8º ano essa semana. E a de vocês eu vou fazer hoje, porque hoje era o dia que eu dou aula para vocês, né? Hoje e amanhã. E aí, percebendo já o andamento da matéria, eu vou montar. Acho que vai ter umas 6, 7 questões no máximo, tá? Sora, lembre-se que a gente ama, que você é linda, perfeita, que a Afrodite tem inveja de você. entendeu? Exatamente, Sora, que a gente quer ir pro primeiro do médio, tá? Lembre-se disso. A gente quer Mas passar. isso, gente, olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Vocês acham que numa realidade em que nós estamos em meio de uma pandemia, né? Que não tem como você consultar 100% se o aluno tá ou não naquele ritmo ou naquela métrica, né? Não tem como reprovar, gente. Assim, só... Graças a Deus, Pai amado. Não, eu penso assim, não sei se a direção e a coordenação pensam dessa forma, mas não tem como. Tipo, o pessoal do ensino médio, cara, os caras devem estar sofrendo para estudar sozinhos para ver se conseguem passar de ano, né? Ou se conseguem pelo menos prestar um Enem ou uma Unesp, USP, sei lá. Não tá fácil para ninguém. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje... Eu fico imaginando o pessoal que entrou esse ano no ensino médio, que não deve estar zero acostumado com a rotina, né? Desculpa. Deve estar tudo. Quer que eu repito? Não, amor. O ensino... Eu acho que, assim, realmente é desafiador o ensino médio, mas o primeiro ano é muita revisão, né? Ah, tá. Eu não acho que seja tão... Eu acho que tem conteúdos novos, sim, mas é muito mais uma revisão do que aprofundamento. Agora, o que eu tenho, assim, tem pessoas que não têm muita habilidade aí com, como que eu posso dizer? Física, química, né? Com as matérias aí voltadas para área de exatas, né? Biológicas, assim. Aí é complicado você estudar física em casa. Uhum. Eu acho que é bem desafiador.
Gente, menino, gente, é sério, eu vou morrer nessa aula. Ah, eu vou até printar para mandar outro no grupo, que essa sala é demais. Vamos lá. Hoje quem vai apresentar é a Rafa. Deixa eu ver aqui. Rafa, Passarelli e a Eduarda, é isso? Oi. Acho que é, será? Acho que é também, né? Ai, meu Deus, eu assisti. Eu travei o zap do Bolsonaro, velho. Quem começa é a nossa amiga Rafa. Rafa, você vai compartilhar a tela? Sim. Então, vamos. Rapazes bonitos, hein, Davi? Putz. Dois Bar- nomes de Astral radiante, né, pô? O que tá escrito? Barões da Batom de Pisadinha. ouro? Quê? É, Batom de Ouro. É o álbum. Gente do céu. Agora, o Astral e Radiante realmente tá muito, muito bonito, né? Olha, vocês estão conseguindo ver? Eu tô vendo que você iniciou um compartilhamento. Agora sim, estou vendo. Tá. É um Tem, videozinho. tem áudio ou não? Não, eu vou falar por cima dele. Tá bom, beleza. Vamos Eu lá. só vou pegar as minhas anotações aqui, rapidinho. Tudo bem. Doutora, o astral é da esquerda e o radiante é da direita. Não, mas você dá para ver quem é o Radiante, gente. Sim, né? Você enxerga de Vou longe. falar uma curiosidade pra vocês, gente. Eles, geralmente esses caras antigos, eles sempre se apresentam e nos clipes e álbum, eles sempre ficam, tipo, na sequência dos nomes. Sempre Você tá percebe, o certinho, né? milionário e o Zé Rico, quando eles estão no show, ficou sempre o milionário na esquerda e o Zé Rico na direita. Sim. Uma curiosidade. Pode Deixa a começar? Rafa começar. Vamos lá, Rafa. Rafa, eu acho que travou. Eu tô Travou? vendo uma Não tô barra. conseguindo ver nada. Não. Eu vou interromper o seu compartilhamento, você tenta novamente, tá? O que eu estava vendo era a barra de pesquisa aí do Windows, sei lá. Tá. Se você quiser, Tenta- eu vou. Ah, eu não sei como que eu. Não, amor, compartilha de novo. Tá, peraí. Faz o compartilhamento de novo. Tô compartilhando. Engraçado, eu consigo ver, sabe o que, Rafa? A linha de pesquisa do Windows. Eu consigo ver o Eu Power. também só consigo ver a barra lá embaixo. Isso. Você tá com qual programa? É um que eu não usei, chama BitAble. Você tá pelo computador, né? Isso. Tá. Ele gera link ou não? Gera, eu vou ver aqui. Aí Você eu. me manda por WhatsApp ou por WhatsApp o link que eu abro e aí eu tento compartilhar por aqui. Tá. Então vamos começar com a Passarelli. Passarelli, você vai compartilhar alguma coisa? Sora. Vou compartilhar assim. Então vamos lá. Cadê? Eu fiz o mapa mental, você consegue ver? Tudo. Show, beleza, vamos lá. Tá todo mundo vendo, né? Pode falar, pode ir. Ai, meu Deus, calma aí, o computador bugou. Tá, eu vou falar sobre o uso facultativo da crase. A crase, ela tem, no uso facultativo, ela tem 3 casos, que você usa no pronome possessivo feminino, nome próprio feminino e depois do até. No pronome possessivo, vira uma questão de caso facultativo, porque ele, antes do... Calma aí,
nervosa, tem gente me assistindo aqui. Tudo bem, não tem problema. Vai lá, vai firme. Tá. Vira um caso de uso facultativo porque ele também utiliza o uso facultativo do artigo A, artigo definido A. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Ó, por exemplo, fala para a minha mãe que fui na minha amiga. Aí coloca a crase porque é a junção do A, de minha mãe, junto com o A, artigo definido. Não foi fácil montar esse trabalho para a minha professora. É o mesmo caso da primeira. Junta os dois As e vira uma crase. Aí tem a questão do pronome... Nome próprio. Nome próprio. Como é que eu vou ter que diminuir aqui a tela? Não vai dar pra ver. Aqui. Bom, nome próprio também vira uso facultativo porque ele também utiliza o artigo A. Ele tem o mesmo caso do pronome possessivo. Alguns exemplos. Por exemplo, ele deixou a Gabi com fome durante a noite inteira. O pronome possessivo tem o mesmo caso de uso facultativo. Os dois usam o artigo definido A antes, por isso se usa a crase. Aqui vou só fazer uma observação. Na realidade, eu não tinha visto que o pronome possessivo, você deve ter mostrado os exemplos, só que a minha telinha de componentes do grupo estava em cima, eu não consegui ver. Mas agora que eu vi do nome próprio, vai na segunda página para mim, Passarelli, por favor. Só para, na hora da digitação, acredito que você errou a acentuação. Você colocou acento agudo ao invés de crase. Então, o agudo é pro lado de cá e a crase é pro lado de cá. Não, é só por uma questão de gramática mesmo, né? Gramaticalmente estaria incorreto. E aí, quando você consegue depois gerar o arquivo em PDF e mandar para mim, aí você só faz esse ajuste, por favor. Consigo sim, Sara. Beleza, pode continuar. Era só para pontuar essa condicional. Nossa, agora que eu vi, eu sempre confundo os lados. Mas tá. Também tem o caso facultativo do depois do até. Que vira um caso facultativo porque antes ele usa a preposição a. Aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo. Teremos aula até às 11. Vira caso facultativo por conta disso, porque antes do horário tem o A e depois do até também teria o A. Então, por isso ele usa essa questão da crase, que eu errei de novo o lado da crase. Você colocou acento agudo, mas tudo bem. Corrigi depois. E coloquei mais um exemplo aí. Te dou até às 10 para terminar de lavar a louça. O as é a junção dos dois as. Muito bem. É a contração, na realidade, né? Isso. Existe uma condicional de crase obrigatória antes da condicional de hora. Então, até às 11 horas seria obrigatório usar a crase, tá? Poderia ser igual o exemplo da apostila que ele usa aqui, ó. Ele caminhou até a praia. Esse a praia, por conta de ter o a de até e o a de praia como substantivo feminino, poderia ser facultativo, tá? Então, Gabi, só esse exemplo, o segundo exemplo, bom, alterar o acento agudo para crase, e o segundo exemplo, você coloca um que está na apostila, na página 16, lá, ele caminhou até a praia, porque eu acho que fica mais claro do que colocar o horário, que é uma condição de crase obrigatória, tá bom? Entendi. Show, adorei, ficou ótimo, mapa mental super simples e bem intuitivo de aprender. Vai ajustando ele enquanto tem a próxima apresentação e aí já me manda o PDF, tá bom? Tá bom, Sora. Ô, Sora. Já vi aqui, Rafa. Sora? Oi. A Guarize pediu pra avisar pra você que do nada acabou a energia lá na casa dela. Tudo bem. E aí... Sem crise, sem crise. Fala pra ela que eu entendo, eu não vou
como que chama? Colocar falta, tá? Fala só se ela conseguir me formalizar por ClassUp, fica melhor, tá bom? Tá bom. Rafa, tem que gerar o PDF, o link da apresentação, não o link do site, tá? Eu não consigo acessar, eu preciso ter o link da apresentação. Se for para eu acessar dessa forma, você precisa me mandar login e senha. Beleza? Eduarda, você vai compartilhar? Assim, eu não fiz slide, Sora. O que você vai apresentar mesmo? É complemento nominal. Show, mas você vai fazer só uma explicação? O que você vai fazer? Eu só vou fazer uma explicação mesmo. Tá, então vamos lá. Então explica aí para nós. Tá bom. Complemento nominal é um adjetivo. Peraí. Ué. Ah, não. Ah, tá. Nossa, Sora, eu pensei que eu tava falando no mudo. Meu Deus, que susto. Complemento nominal é um adjetivo simples e composto referente ao substantivo e adjetivo e advérbio, que completa o sentido de um nome. Por exemplo, Cecília tem orgulho da filha. O orgulho é o substantivo, da filha é complemento nominal. Outro exemplo é Ricardo estava consciente de tudo. O adjetivo é o consciente e de tudo é o complemento nominal. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Favoravelmente é o advérbio e aos alunos é o complemento nominal. Ok. Então, complemento nominal, o nome já diz, vai complementar um substantivo, adjetivo, advérbio aí, né? Complementar um nome. Dando a ideia de ampliação de conhecimento em relação a ele. Eu vou só fazer um parênteses, Duda, que você perde 0,25, porque um dos critérios de avaliação era a criatividade com meios digitais. Então, eu esperava alguma coisa que você me apresentasse, nem que fosse o compartilhamento de uma tela do Google mesmo, sabe? Tipo da pesquisa que você realizou, ou o compartilhamento do Positivo On, ou compartilhamento de sei lá, de um vídeo no YouTube. Precisava ter esse feeling mais digital aí, tá? Então, na realidade, sua nota fica um pouquinho menor, ela vai ficar 0,75, se eu não me engano, tá bom? Tá bom. Mas ficou simples, ficou claro de entender. Inclusive, a lição de casa é sobre o que a nossa amiga acabou de falar. Espera aí, gente. Que eu estou tentando logar aqui na conta da Rafa. Beleza. Vamos lá. Estou com a apresentação da Rafa aberta, vou compartilhar aqui a tela para que ela consiga apresentar. Doutora, só tem uma partezinha que eu vou pausar. Tá, aí você fala para mim que eu pauso. Deixa eu diminuir um pouco o volume, senão vai ficar muito alto para vocês. Pode começar? Pode. O quê? É para pausar nessa parte. Tá bom. Tá É pausado. que tem uma observação que eu não coloquei para não ficar muito grande no vídeo. Tudo É o bem. seguinte, que aí diz que em locuções adverbiais prepositivas conjuntivas femininas se iniciam em A
e o exemplo. Só que em locuções adverbiais que indicam meio ou instrumento, não há ocorrência de crase, a não ser que elas provoquem ambiguidade. O acento grave nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, aparece porque essas locuções vêm introduzidas de preposições. Muito bem. Pode continuar? Pode. Vou colocar de novo para a gente assistir de uma forma fluida, tá? Sem pausa agora. E aí eu só vou complementar as explicações no final. Rafa, eu adorei a apresentação. Depois eu vejo como eu consigo gerar o link dela para te ensinar, tá? Eu adorei, ficou simples e objetiva. Então, realmente, o uso da crase, ele não é tão fácil da gente identificar, né? Então, tem as perspectivas que a Passarelli trouxe aí em relação ao uso facultativo, né? Então, que é opcional usar a crase. O que é o mais simples de uso de crase, que é antes de palavras femininas. Antes de horário, horas exatas, então, que é o que você trouxe. Locuções prepositivas ou conjuntivas, então, à tarde, à noite. Tem um outro, às vezes, que é o que vocês usam muito, né, para escrever nas redações. O que eu gostaria de só frisar é um uso de crase que é um pouco mais complexa do que o nosso uso normal aí, que é o a moda de, ou a maneira de. Quando eu falo a moda com crase, ele é uma condicional aí prepositiva e é sinônimo. Por que prepositiva? Porque eu tenho o a de artigo mais o a, que dá a ideia de crase, unindo os dois vai se transformar em crase, né, de a moda. E ele vem com uma essência de trazer os costumes. Então, segundo os costumes de, por exemplo, a pizza à moda da casa. Essa condicional de a moda da casa quer dizer que ela tem os costumes da casa, os gostos da casa. Então, por isso, essa preposição aí no começo, tá? Essa crase, essa condição preposicionada de crase aí inicial. Mas eu gostei. Adorei as explicações. O importante é que vocês ampliem o conhecimento e que os demais consigam absorver de uma forma diferente. Então, parabéns para os que apresentaram. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Então, hoje tivemos a Rafa, a Passarelli e a Duda. Para amanhã, a Maria Clara, com regência verbal, a Sofia com regência nominal, que ela já me mandou conteúdo. Deixa eu só ver aqui. E o Vitor com oração subordinada substantiva completiva nominal, desenvolvida e reduzida.
O que tem que trazer desses conteúdos é o que eles são, né? Cada um dentro da sua condicional, e explicar como se aplica. Então, simples e objetivos, ok? Lembrem-se de utilizar alguma ferramenta para apresentação, porque é um critério que eu uso para analisar o envolvimento de vocês, até para que fique um pouco mais dinâmico, porque se a aula fosse só vocês olhando para mim, sem ter uma tela compartilhada, ficaria muito abstrato, ok? Sora, Oi, pode falar, Maria Clara. então, é porque como eu faço pelo celular, eu não consigo compartilhar. Então, amanhã você poderia compartilhar para mim? Compartilha, o seu vai ser o quê? Um PPT, um vídeo? Eu acho que vai ser PowerPoint normal. Então, você me manda, pode mandar o PDF dele e eu compartilho por aqui. Aí você me manda por WhatsApp, tá bom? Tá bom. Uhum. Obrigada. De nada, para a próxima semana... Opa, o Vitor tá em 2 aulas aqui. Disfarce, gente, peraí. Vitor, foi erro meu, viu? Erro meu, Vitor. Na realidade, você não é amanhã, tá? So sorry, honey. É para o dia 11, que vai ficar... Sua apresentação é do Thiago. O Thiago vai ficar com a coesão textual por substituição de pronome demonstrativos e possessivos. Então, o que é essa coesão textual e como ela se aplica dentro do contexto de pronome demonstrativo e possessivo? Então, pode, como tem 2 condicionais, pode ser um mapa mental, pode ser um PPT, pode ser um vídeo, pode ser algum conteúdo que seja complementar à nossa matéria. Que na realidade coesão textual você já vê isso desde o 6º ano. E Vitor, desculpa, você dia 11 de junho, na semana que vem, na próxima quinta, com oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, ok? Porque as meninas já falaram de predicativo de sujeito, de predicado nominal, todo esse conteúdo, tá bom? Tá bom, eu vejo, Passarelli, depois eu te falo, tá bom? Se eu recebi, e aí eu vejo como... Mas dá para baixar em PDF, sim. Dá para gerar o PDF, depois eu vejo, só certinho. O objetivo da aula de hoje, então, é nós usarmos o CA. Para os que não estavam aqui no comecinho da aula, eu gravei a correção da página 20, da parte de crase. Então, se vocês ouvirem as patinhas do meu cachorro e perceberem que eu demorei para falar alguma coisa, porque realmente ele estava me atormentando quando eu estava gravando a aula, então... Tá lá, acessem, já mandei por WhatsApp até o link dessa correção. Hoje o objetivo, então, é nós fazermos... deixa eu ampliar isso aqui, porque tá muito ruim para mim. As páginas de número 21 inteira, e as páginas de número 7 a 9, que por um erro meu, eu estava programada para ser antes das férias, porque eu faço um cronograma aí de 15 dias, e as férias de vocês, nossas férias, né? Acabaram entrando no meio do processo e eu não reajustei, então ficou uma parte sem fazer. Para casa, complemento nominal, que foi o que a Eduarda falou, página de 26 a 29, ok? Correção no canal a partir do próximo dia 11. Esse material vai para vocês por PDF via WhatsApp, tá bom? Deixa eu só... Vou pedir para vocês abrirem para mim a apostila. Deixa eu abrir ela aqui. Abram a apostila de vocês primeiro na lição de casa, que eu gostaria de comentar aqui. Deixa eu... Senhora, eu vou beber água rapidinho e já volto, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Página 26, complemento nominal. Então, o que a Eduarda falou faz todo sentido. Complemento nominal é um termo que completa o sentido de nomes, substantivos, adjetivos e advérbios aí. E aí, o que a gente vai analisar dentro do contexto da unidade? Vai analisar, então, essa estrutura que completa o sentido do nome, para dar as características e a complementação deles, ok? Basicamente, essas 3 páginas são sobre isso. Vocês vão fazer, vai ser bem rapidinho, não tem nenhuma especificidade. Eu só gostaria que vocês marcassem os exercícios que serão feitos, porque como é muito do mesmo, para otimizar o tempo de vocês e o meu,
a gente vai resumir, ok? Então, o exercício 1 inteiro na página 27. O número 2, somente até a letra C. Na página 28, exercício 3, completo. Na página 29, exercício 4. Calma aí. Calma, eu vou avisar. Pera, deixa eu só fazer minha linha de raciocínio. Eu volto e falo pausadamente, tá bom? Tá. Na página 29, exercício 4, de A a E. Exercício 5, exercício 6 e o exercício 8. Agora eu vou falar para vocês direitinho aqui, compartilhando a tela, tá? Deixa eu até diminuir. Que hoje eu e esse negócio não estamos nos dando bem. Então, na página de número 27, a 26 é a explicação. 27, exercício 1. Nem precisa ser o completo, tá? 1 pode ser de A a D, que depois é mais do mesmo. Então, exercício 1, de A a D. Vamos grifar aqui, ó. 1 de A a D. 2 de A. Ai, Brasil. A C. Na próxima página, o exercício 3 completo. Então, ele é completo, é a página inteira. Primeiro aí é verdadeiro ou falso, o segundo é para você selecionar só o exemplo correto. Na 4, no exercício 4, na página de número 29, de letra A letra E de escola. Depois eu passo por ClassApp, no PDF eu ajusto e passo direitinho, tá? O número 5. O número 6. Vamos, Brasil. E o exercício 8, ok? Então, vocês vão fazer esses daqui e eu vou, a partir da semana que vem, no dia 11, eu já faço a correção comentada e disponibilizo no canal. Como é um conteúdo relativamente raso, eu só vou perpassar na próxima semana por comentar de forma geral, mas eu não vou fazer com vocês em sala, tá bom? Meu objetivo é focar depois na oração, semana que vem, nas orações subordinadas, que elas são mais complexas. Conseguiram anotar? Mas se não conseguiram, eu vou ajustar no PDF, mando no PowerPoint, mando por ClassApp, tá bom? Fiquem tranquilos. Agora vamos lá na página de número 21. Lívia, você pode ler o enunciado da 21 para mim, por favor, do exercício 11 da página 21? Posso. Relacione os usos do acento denotativo da crase e suas respectivas justificativas. Pode ler as justificativas. A. Locução adverbial feminina. B. Locução prepositiva. C. Diante de pronome possessivo. Acento facultativo. D. Locução conjuntiva. E. Contração de uma preposição mais um pronome demonstrativo. E F. Fusão de uma preposição mais um artigo. Muito bem, então eu tenho aí as condicionais, né, as orações embaixo para fazer a análise das regras. Isadora, lê para mim a primeira oração, por favor. À medida que chovia, a cidade inundava. Muito bem. Então eu tenho duas palavras aí, certo? A e medida, ok? Então, eu já tenho um caminho de que é uma crase obrigatória. Qual das alternativas você acha que pode ser? A letra A? Nesse caso, ela não é uma locução adverbial feminina, né? Ela não expressa o meio pelo qual ou a condição pelo qual o verbo se encontra. É uma locução conjuntiva, de conjunção, ok? Que é um tipo de conector. Ela é um pouco mais complexa mesmo, mas você estava no caminho, porque já identificou que é uma locução. Então, a primeira é a letra D.
Vou colocar aqui uma cor diferente nela, amarelinha, para a gente saber. Isadora, lê a próxima para mim, por favor. Entregue a encomenda àquele cliente. Muito bem. Eu vou explicar e aí você vê se você consegue chegar num denominador comum, tá bom? Quem entrega, entrega alguma coisa, né? Entregou a encomenda. E encomenda é no caso, encomenda também é uma palavra feminina. E aqui ele está analisando, desculpa, o pronome que vem conseguinte aí, por conseguinte. Então, a encomenda e aquela. Eu tenho duas palavras, tá? Esquece o início porque eu analisei de forma incorreta. Então, eu vou analisar esse pronome aqui da frente. Nesse caso, eu tenho o a de encomenda mais o a de aquela. Então, como você acha que fica? Qual das alternativas fica? Lembrando que existem dois contextos aí, de contração, que é a unificação, né, das letrinhas lá do artigo mais o a inicial, e a combinação, que é quando eu junto os dois e não perco nenhuma palavra, nenhuma letra no meio do caminho. Qual das alternativas você acha que é? A letra E. A letra E, muito bem, a contração de uma preposição e um pronome demonstrativo. Vamos colocar aqui de outra cor. Pode ler a próxima, Isadora, por favor. Estamos à espera de dias melhores. Muito bem. A espera é uma locução prepositiva, tá? Porque eu tenho a condição aí de esperar, né? Que precisa de um complemento, e o azinho já que é a condição feminina. Então, nesse caso, é uma locução prepositiva, é a letra B. Pode ler a próxima, Isadora, por favor. O elogio é benéfico à nossa autoestima. Vamos lá. Nossa, qual é o tipo de classificação gramatical para a palavra nossa, Isadora? Não é possessivo. É um pronome? Desculpa, não ouvi. Pronome possessivo? Muito bem. Então, nesse caso, qual letra é? A C. Muito bem. Pode ler a próxima. O professor se referiu à postura inadequada daquela aluna. Qual das alternativas que sobraram você acha que é? Pensa na condição de que eu vou ter dois azinhos, ok? Pensa essa justaposição aí. Eu acho que é a letra F. Muito bem, a fusão de uma preposição mais um artigo. Na realidade, seria a mesma condicional da E, né? Eles só trocaram a alteração do nome aí, da forma com que é abordada. E a última, você pode ler a última para mim? Meu pai me falou tudo às claras, pois era necessário. Então, às claras é uma condição, então, do modo que o pai falou. Então, por isso, uma locução adverbial feminina. Vocês estão ouvindo, gente? É o meu vizinho que eu acho que ele deve reformar todos os dias a casa. Ele faz um barulho desgramado. Então, fala para mim como ficou, Isadora. A coluna? D, E, B, C, F, A. Muito bem, obrigada, Isadora. Sofia, lê o enunciado da 12 para mim, por favor. Viagem à natureza. O interesse atual por um tema relativo ao meio ambiente pode ser interpretado como contemporâneo em retorno à natureza. Um dos indícios é o aumento do interesse por viagens a áreas preservadas em especial através do ecoturismo. Vamos lá.
Nas duas... Pode ler a pergunta. Sofia, pode ler a pergunta para mim. Nas duas ocorrências, a crase foi utilizada pelo mesmo motivo. Que motivo é esse? Gente, sou só eu que não estou achando a crase aqui no contexto que está escrito? Ou vocês acharam e eu não achei? Eu não achei nenhuma crase. Eu acho que é a do título, não é? Ah, Retorno à obrigada. natureza? Aqui é uma, mas ele fala assim, nas duas ocorrências. Ah, depois o retorno. Obrigada. Obrigada, Isadora, é isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos pensar no contexto, vamos interpretar, Sofia. Quem viaja, viaja a algum lugar, certo? Pode desmutar, Sofia. Uhum. E natureza é um substantivo feminino? Sim. Muito bem. Então, eu tenho o encontro aí de dois azinhos. Então, o a, que é o conseguinte aí de viajar, e o a do substantivo feminino, que é a natureza. Aí eu tenho uma contração de um a de um artigo mais uma preposição e transformo ele em crase. A mesma coisa é a condicional de retornar, retornar a algum lugar, ok? Ou de algum lugar. Nesse caso, a algum lugar, a natureza. Vamos sintetizar a resposta, então. Nas duas ocorrências, eu tenho uma combinação do artigo a mais a preposição a. Eu tenho uma combinação do artigo a mais a preposição a. Vamos lá. Maria Clara, lê para mim a 13, por favor. Explique por que não se utiliza crase nas frases a seguir. A. Estou acostumado a fazer isso. Muito bem. Fazer. Qual é a classe gramatical de fazer, Maria Clara? Eu faço, tu fazes, eles fazem. Fazer é o quê? Eu estou fazendo. Verbo, não é? Isso. Existe uma condicional do uso da crase onde ela não pode acontecer. Crase não se é colocada antes de verbo. Então, nesse caso, destaca lá o fazer e escreve que não se utiliza crase antes de verbo. Ou não se utiliza, só destaca no enunciado para economizar o tempo de vocês. E escreve aqui na A antes de verbo. Pode ler a letra B, depois que você justificar, por favor. Essa teoria se aplica a qualquer tema abordado aqui. Bom, vamos lá. Qualquer é uma classificação pronominal, ok? É um pronome. Qualquer, nenhum, qualquer um. Então, nesse caso de pronomes indefinidos, eu também não tenho o uso de crase. Então, nesse caso, é pronome indefinido. Pode ler a C, Maria Clara. Peraí. C. A compra será paga a prazo. Prazo é uma palavra feminina ou masculina, Maria Clara? Masculina? É masculina, ou prazo, né? Isso é a base da classificação de não ter crase. Então, não existe a colocação de crase antes de palavras masculinas. Então, nesse caso, é palavra masculina, ok? Não se utiliza antes de palavra masculina. Pode ler a letra D, por favor. Dia a dia, sinto-me melhor. Muito bem, então a crase seria colocada aqui, né? Entreposta aí, ou na meiuca das duas palavras. Quando eu tenho palavras repetidas, eu não tenho o uso da crase, ok? Então, em palavras repetidas, dia a dia, noite a noite. Pode ler depois que você justificar a D. Aí, depois você só perpassa por todas as respostas falando para mim, por favor. Dirijo-me a Vossa Excelência com muito respeito. Vamos lá.
Onde deveria ter crase é em a vossa excelência. Vossa excelência, ou senhoria, ou vossa rainha, por exemplo, são pronomes de tratamento. Antes de pronomes, não se usa, antes de pronome de tratamento, não se usa crase. Então, pode colocar assim, não se utiliza crase antes de pronomes de tratamento. Nossa, tá ótimo aqui para o Brasil. Tá maravilhoso. Maria Clara, repete para mim, então, por favor, todas. Tá. Na A, não se utiliza crase antes do verbo. Na B, antes de pronome definido não se utiliza crase. Show. Na C, não existe a colocação de crase antes da palavra masculina. Muito bem. Na D, não utiliza a crase em palavras repetidas. Muito bem. E a última? E na E não se utiliza a frase com pronome de tratamento. Show. Então, coloquem aí que foi realizado em 4 de junho, a gente finalizou. Agora a gente volta lá no conteúdo que estaria para ter sido feito antes das nossas férias, mas como quebrou e a gente acabou perdendo 4 aulas, eu acabei passando e me esqueci. Voltem lá na página de número 6 para mim, por favor, do CA. Mendonça, você tá com áudio hoje? Tô sim, Sora. Lê para mim, então, predicado, verbo, nominal. Começa aqui. Os predicados são classificados de acordo com a informação, e aí lê cada um. Os predicados são classificados de acordo com a informação apresentada sobre o sujeito. Predicado nominal. Contém verbo de ligação e predicado do sujeito. O aniversariante estava feliz. Verbo de ligação mais predicado do sujeito. Núcleo do predicado. Predicado verbal. Contém verbo significativo, transitivo ou intransitivo, que é justamente o núcleo do predicado. Ao amanhecer, os pássaros cantam nas árvores do quintal. Verbo intransitivo, núcleo do predicado. Os pássaros fizeram os ninhos nos galhos da mangueira. Verbo transitivo direto, núcleo do predicado. A natureza necessita de mais respeito. Verbo transitivo indireto, núcleo do predicado. Predicado, verbo nominal. Contém verbo significativo e predicativo do sujeito ou do objeto. Lê embaixo também, Sora? Pode ler. Pode ler, Mendonça. Predicado, verbo nominal. Verbo significativo mais predicativo do sujeito. Os estudantes comemoravam alegres o início das férias. Verbo transitivo direto mais predicativo do sujeito, núcleo do predicado. Elementos de um predicado nominal e elementos de um predicado verbal estão unidos em um predicado verbal nominal. Um predicado verbo nominal, né? Não, só deixa eu aproveitar e segurar um pouquinho. Eu vou pegar a apresentação que a Isadora fez, só para a gente rememorar, então, o contexto na nossa aula, tá? A Isadora, ela fez a apresentação lá dos predicados, né? Isadora, você pode desmutar o seu microfone para mim, por favor, para complementar a nossa conversa? Então, ela trouxe lá que o contexto do predicado é tudo que ele reafirma sobre o sujeito. Eu gostaria, Isadora, então, que você rememorasse o contexto dos exemplos que você trouxe aqui. Primeiro, no exemplo de sujeito, núcleo e predicado verbal, só para o pessoal ficar com isso mais claro. O que é um contexto de predicado verbal, então? Tá, então, como predicado verbal, ele é o predicado onde, desculpa, o núcleo é um verbo. Então, na frase, os alunos resolveram a questão, no predicado, o resolveram é o núcleo dele. Por isso, é um predicado verbal. Muito bem. E aí, quando a gente fala de predicado nominal, é quando a gente tem um verbo de ligação que conecta, então, o meu sujeito à característica dele, ao estado em que ele está. Vamos lá. Completa para mim o exemplo aqui e explana sobre ele.
Então, na frase aquela mulher é linda, a gente tem o é, que é um verbo de ligação, e o linda, que é a característica da mulher. Então, o linda, além de ser o predicado nominal, também é o núcleo da frase. Aqui eu achei sensacional a exemplificação das duas condicionais ali, para transformar em verbo nominal. Então, eu tenho um escorregador e as pessoas vão se encontrar aqui no meio, né? Eu vou ter tanto a condição verbal quanto a condição nominal aí. Constitui de dois núcleos. Um que é o nome, que é o substantivo, e o outro que é o verbo, que é um verbo significativo. Pode abordar aí a sua condicional, os exemplos, por favor. Tá, então na frase Suzana chegou cansada, a gente tem a Suzana, que é o sujeito, e os dois termos que constituem o predicado verbo nominal, que é o chegou, que é o verbo nocional, que indica a ação da Suzana, e cansada, que era a condição dela, que é o predicativo do sujeito. Quando a gente pensa em verbo nocional, a gente pensa em transitividade verbal. Então, se esse verbo é transitivo, né, ou intransitivo, ele está dentro do contexto de necessita aí de uma análise um pouco maior. Por que verbo nominal? Porque eu tenho um verbo nocional significativo, um verbo de ação, que é o verbo chegar. Necessariamente, na raiz desse verbo, ele é intransitivo, porque ele não precisaria de complemento, eu não preciso saber a condição que ela chegou, que a Suzana chegou. Mas eu transformei ele em um verbo transitivo direto, porque entre o meu verbo e o meu complemento, eu não tenho preposição, ok? E a característica da Suzana, o predicativo aí dela, que é cansada. Lê o próximo exemplo, Isadora, para mim, Mariana. Marina considerou a caminhada desagradável. Pode explicar igual você fez o outro contexto. Tá, então a gente tem o verbo de ação, que é o considerou, que é a ação dela, e tem desagradável, que indica como foi a caminhada que a Marina realizou. Então, é o que ela considerou. E você trouxe aqui o contexto de predicado, verbo nominal e predicativo de sujeito. Então, considerou é o meu verbo nocional, a caminhada é o meu predicado verbo nominal, aí porque eu tenho um verbo nocional mais um complemento, que é o desagradável. Quando eu falo em análise de objeto e tudo mais, deixa eu voltar aqui na apostila. Então, eu falo das condições de predicado que eu tenho. Nessa unidade, nós vamos ver, então, as características dos tipos de predicado verbo nominais que eu tenho, então, que é um verbo significativo mais o predicativo do sujeito, mais a característica dele. Obrigada, Isadora. Deixa eu já anotar aqui. Davi, lê para mim, por favor, o enunciado da 1 para nós fazermos. O que, senhor? Lê o enunciado do número 1 da página 7, por favor. Tá bom, identifique os predicativos das orações a seguir e classifique-os. Lê a letra A para mim. Achei estranho seu comportamento. Qual, Davi? Então, eu preciso achar o predicativo. Gente, faz uma seta para quem ainda tem dúvida. Predicativo é qualidade, ok? Da minha essência e da minha oração. É a qualidade. Característica, ok? Qual é a qualidade ou a característica comportamental que tem na letra A? Achei estranho o seu comportamento. Qual é a característica? Vamos lá, Davi. Ou alguém que queira desmutar e queira responder. Estranho, muito bem. Destaque estranho para mim. Destaque estranho, escreve predicativo. Só que ela não é um predicativo de sujeito, porque antes dela vem qual palavra? Só falar a palavra. Achei. Gente. E achar é o quê, gente?
Qual é a classificação gramatical de achar? Qual é a classificação? Verbo? É um verbo. Entre a palavra achar e estranho, tem alguma palavrinha que conecta, sim ou não? Não. Não. Então, eu classifico ele como predicativo de objeto, porque ele é o objeto do meu verbo, ok? Ele se conecta, ele dá a característica dessa minha ação, que seria a ação de achar, ok? Então, na A é predicativo de objeto. Lê para mim, por favor, Luiz Felipe, a letra B. Oi, Lei. Marília estava preocupada. Qual é a ação qual é a característica que a Marília estava? Preocupada? Preocupada. Muito bem. Então vamos destacar lá e colocar predicativo, porque é essa análise que a gente está fazendo. Nesse caso, quem que estava preocupada, Luiz? A Marília. Então, predicativo de quem é o principal termo da oração? Qual é o nome? Sujeito. Marília. Muito bem. Predicativo de sujeito, porque é a condição da Marília. Faz para mim, Carol, a letra C, por favor. Carol? No? Yes, not? Não posso esperar, gente. Então, Thiago, você consegue ler para mim a letra C, por favor? Consigo. Você está melhor, Thiago? O príncipe sempre foi uma pessoa interessada pelo povo. Muito bem. Qual é a característica desse príncipe, Thiago? O que ele sempre foi? Pessoa interessada pelo povo. Muito bem. Então, é um predicativo de quem? Do príncipe. Do príncipe, qual é o termo que eu uso na oração? Sujeito ou predicado? Príncipe é o quê? Sujeito. Então, nessa condicional, uma pessoa interessada pelo povo é o meu predicativo de sujeito, porque caracteriza a condição que esse meu príncipe sempre foi. Você pode ler a letra D para mim também, Thiago, por favor? Posso? Nosso herói continua discreto. Qual é a característica desse herói? Ele é discreto. Discreto, muito bem. Então, se é uma característica, é um predicativo de quê? Predicativo de? Desculpa, cortou. De sujeito? Não sei. Isso mesmo. Predicativo de sujeito. Anitta, lê para mim, por favor, a letra E. Oi, Sora. Leio sim, letra E. Jonas o considera um grande amigo. Muito bem. Então, o que o Jonas considera? Ou quem? Considera um grande amigo. Vamos destacar lá, então, o que a Anitta falou. Um grande amigo. Brasil, tá difícil hoje, viu? Não é só aqui não, viu? Aqui na aula que eu gravei também foi 3 partes para conseguir selecionar. Tá um problema de BIOS terrível. Então, vamos lá. Jonas considera um grande amigo. O que vem antes da palavra Anitta? Qual é a palavra que vem antes? Considera. Considera o quê? Qual é a classificação gramatical de considerar? Calma, Sora. É um substantivo, adjetivo, advérbio, verbo? O que é? Eu acho que é um substantivo. Calma aí, Sora. Pensa na condição. Alguém gostaria de sugerir o que pode ser a palavra? Alguém ajuda aí, por favor. É um verbo, né, Pro? Muito bem. Então, nesse caso, é um verbo. Considerar é um verbo. É a ação que o Jonas está realizando naquele momento. Que ele está considerando um grande amigo. Nesse caso,
é um predicativo de objeto, porque o que conecta considerar com a característica dele é o objeto do verbo. Não está conectado diretamente com o sujeito, que seria o Jonas, tá? Então, é um predicativo de objeto. Anitta, pode Oi. ler para mim a próxima também, a letra F, por favor? Tá bom, Sônia, só deixa eu te falar um negócio. A Carol pediu para falar que o Zoom dela tá travando. Então, caso ela saia, é por causa disso. Tá bom. Tá, vou ler agora. Letra F. A briga deixou bastante chateado. Qual foi a característica que a briga ficou em mim, nessa condição aí? Chateado, bastante chateado. Bastante chateado, né? Uhum. Nesse caso, o que vem antes da palavra bastante? Deixou. E deixou, qual é a classificação gramatical? Professora, você fica fazendo pergunta difícil. Cara, não é a vida. Você tá no 9º ano, que você quer que seja fácil, assim? Podia, né, senhora? Não faço a menor ideia, mas... Nicole, o que é deixou? A palavra deixou. Verbo. Muito bem. Cuidado. Sempre quando são os mais fáceis, eu não faço, é incrível. Mas isso é bom, quer dizer que é a oportunidade de você ampliar seu conhecimento na forma que é o mais complexo. Tem que sempre ver o lado bom das coisas. Então, nesse caso, o que vem antes é um verbo. Então, o que conecta ele é o objeto desse verbo. Então, eu chamo de predicativo de objeto, que é a característica do meu objeto, ok? Pode anular a letra G. E aí a gente vai para a próxima página, para a página de número 8. Deixa eu ver quem. Duda, você pode ler para mim quem me chamou? Professora, você pode. Carol. Você pode só me falar. Carol, seu Pode Zoom falar, tá, Carol. seu Zoom tá travado? Deixa eu ver que sair. Tudo bem. Não... Eu voltei agora, tá? Tudo bem. Fala, Isadora, pode falar. Você pode só me repetir qual que é a C que eu não consegui pegar? Claro, eu vou repetir todas, tá? Então, a letra A é predicativo de sujeito e o predicativo é estranho. Na letra B também desculpa, a letra A é predicativo de objeto, perdão, porque eu achei é verbo, né? E tá junto com ele é predicativo de objeto e o predicativo é estranho. Na letra B é predicativo de sujeito, porque a característica que a Marília estava era preocupada. Na letra C também é predicativo de sujeito, porque a característica do príncipe, que ele sempre foi uma pessoa interessada pelo povo. Na letra D de dado, a característica do herói é discreto, então é um predicativo de sujeito. Na letra E, é um predicativo de objeto, porque conecta aí o verbo considerar com a característica dele. E na letra F, também é predicativo de objeto, por conta da condição de deixar ali bastante chateado, ok? Vamos para número 2. De nada, Isadora. Eduarda, pode ler o enunciado para mim, por favor? O 2? Yes, sir. Una as frases a seguir eliminando o verbo de ligação e formando um predicado verbal nominal. Pode ler a A. Eu vou fazer a A e a gente tenta fazer a B juntas, tá? Luciana chegou de viagem. Luciana estava exultante. Muito bem. Então, eu preciso eliminar o verbo de ligação, que é o estava, ok? E aí, consequentemente, eu vou eliminar essa repetição que eu tenho aí 2 períodos. Todas elas eu vou substituir e vai ficar um período só, uma oração só. De A, vamos fazer de A aí, tá? Vai ficar uma oração. Então, a oração inicial é Luciana chegou de viagem, Luciana estava exultante. Eu tenho que retirar o verbo de ligação e ficar uma única forma. Como ficaria isso? Luciana chegou exultante de viagem. Simples. Eu eliminei o verbo de ligação e ajustei os termos na oração, ok? Então fica, Luciana chegou exultante de viagem. Ponto. Quando você anotar, Eduarda, lê a letra B para mim, por favor. Os manifestantes invadiram o prédio. Os manifestantes estavam furiosos.
Muito bem. Então, eu vou retirar o verbo de ligação e o sujeito que está repetindo. Quais são os termos que eu vou riscar aí da oração, Maria Eduarda? Os manifestantes estavam. Muito bem, então excluir aqui os manifestantes estavam. Como eu reestruturando essa oração, ela vai ficar? Fala para mim. Os manifestantes furiosos invadiram o prédio. Muito bem, os manifestantes furiosos invadiram o prédio. Perfeito. Eduarda, eu vou pedir para outra pessoa fazer agora comigo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Passarelli, desmuta aí para fazermos juntas. Só antes de você ler, Lívia, manda uma mensagem para a Gabi formalizar para mim por WhatsApp que ela está com estabilidade de sinal, por favor. Senão eu não tenho como... Eu peço. Na realidade, mesmo ela avisando, talvez fique com ausência, mas aí eu posso passar para a coordenação e a gente analisa, mas eu preciso ter documentado, tá? Ok. Obrigada. Pode ler a letra C, Passarelli. O tribunal julgou o réu. O réu é culpado. Então é a mesma condicional que a Duda e eu fizemos. Eu vou eliminar a repetição e o verbo de ligação para ficar uma única oração. Quais são os termos que eu vou excluir? O réu? E o verbo de ligação? Seria o é. Muito bem. Como vai ficar a reestruturação dessa oração, Passarelli? O tribunal julgou o réu culpado? Muito bem. O tribunal julgou o réu culpado. Perfeito. Depois que você anotar a letra C, fala para mim a letra D, por favor. Tá. Os convidados voltaram da festa. Os convidados estavam cansados. Quais são os termos que eu vou ter que retirar da oração? Os convidados O verbo de ligação tem que sair. estavam. Muito bem. Como vai ficar? Os convidados voltaram da festa cansados. Muito bem, os convidados voltaram da festa cansados. Obrigada, Passarelli. Vou pedir para outra pessoa fazer comigo. Vitor, você consegue fazer para mim a letra E? Se não tiver com áudio, pode fazer pelo chat, como fica, tá? Você consegue fazer? Vitor? Desculpa, meu amor. Isso, faz aqui pelo chat. Eu vou ler para você e aí você vê como é que você vai reestruturar. Roberto dirigiu durante o trajeto. Roberto estava tranquilo. Quais são os termos que eu preciso retirar dessa oração? Para evitar a repetição aí. E retirar o verbo de ligação, obviamente, para transformar em predicado verbo nominal, onde fica um verbo de ação na oração e a característica. Quais são os termos que eu vou retirar da letra E? Pode escrever aqui no chat. Enquanto o Vitor vai fazendo a letra E, eu vou pedir para outra pessoa fazer a letra F, tá bom? Rafa, faz para mim a letra F, por favor. O cantor respondeu as perguntas, o cantor estava impaciente. Como que vai ficar? O cantor, impaciente, respondeu as perguntas. Muito bem, eu vou eliminar então o cantor estava e repete a oração, como ficou? O cantor, impaciente, respondeu as perguntas. Muito bem, o cantor impaciente respondeu as perguntas, ou o cantor respondeu impaciente às perguntas, ok? Vitor, conseguiu responder a letra E? Ô, Sora, Oi, meu amor. a F não pode ser tipo, o cantor respondeu as perguntas impaciente? Sim, eu falei a segunda opção também, essa mesma. Certinho. O cantor respondeu impaciente às perguntas. Thank you. You're welcome. Vitor? Thiago, o Vitor não digitou aqui para mim, eu preciso ir para o próximo exercício. Tenta fazer para mim, Thiago, a letra E, então. Roberto dirigiu durante o trajeto, Roberto estava tranquilo? Eu tenho que eliminar a repetição e o verbo de ligação e reajustar essa oração para ficar com um predicado verbo nominal.
Tá, então. Eu vou tirar o segundo Roberto, né? Isso, o segundo Roberto sai e o verbo de ligação também. Qual é ele? Não sei, verbo de ligação. Verbo de ligação conecta o sujeito à característica em que esse sujeito está. Como que o Roberto Estava? Estava? Exatamente. Como o Roberto estava? Ele estava tranquilo. Então, para eu transformar, Thiago, para predicado verbo nominal, eu tenho que eliminar o verbo de ligação, ok? Que é o que vai conectar aí a característica do sujeito. E eu tenho que deixar o verbo de ação, que é o verbo nocional, que é o dirigiu, ok? E ajustar os termos. Então, como vai ficar essa oração? De forma com que eu coloque o predicativo, que é a característica, que é o tranquilo, tudo junto aqui na oração. Como que fica? Roberto dirigiu durante o trajeto tranquilamente? Não é para eu alterar a estrutura da oração. Eu vou só reajustar os termos. Quase você acertou. Na realidade, fica da seguinte forma. Roberto dirigiu tranquilo, porque foi a característica, desculpa, ou a forma com que ele dirigiu durante o trajeto, tá bom? Então, Roberto dirigiu tranquilo durante o trajeto. Lívia, você consegue ler o enunciado da 4 e as duas orações? Consigo. Vamos lá. Misericórdia, mas vai. Vai? Sim, pode ir. Com base é a 4, né? Não, eu falei 4 ou 3, desculpa. Sorry, honey. Falou a 4? Eu tô em é Narnia. 3, tá bom então. Eu também tô, então tá tranquilo. Analise as orações a seguir e explique os tipos de predicado que cada uma contém. Consideramos inúteis as reformas. As pessoas ficaram felizes quando... Vamos lá, não precisa mutar, tá, Lívia? Então, eu vou primeiro analisar os predicados das orações. Qual é a característica que eu considero aí na primeira oração? O que eu considero? Tá. Que inúteis as reformas? Muito bem. Inúteis as reformas, né? Percebam que eu tenho uma característica, que é a condição de inútil, e tenho uma condição ali verbal, né? De complementação verbal, que é reformar, né? São duas condicionais. Quando eu tenho, e também considerarmos que é um verbo significativo. Quando eu tenho essas duas condicionais no meu predicativo de sujeito, eu chamo ele de predicado verbo nominal. Então, primeiro, a oração 1 é predicado verbo nominal, porque eu tenho uma condicional aí de verbo significativo, mais o predicativo, mais a característica da minha reforma, do meu sujeito. Lê a próxima oração novamente, Lívia. As pessoas ficaram felizes com a notícia. Muito bem. Ficaram, né? Nesse caso, eu vou colocar como verbo de ligação, ok? Que vai conectar a característica das pessoas, vai conectar as pessoas com as características delas. Qual era a característica dessas pessoas, Lívia? Felizes. Felizes com a notícia, né? Então, vamos destacar aqui. Felizes com a notícia. Quando eu falo em sujeito, verbo de ligação e complemento, eu chamo ele de que tipo de predicado, Lívia? Predicado nominal ou predicado verbal? Quando eu tenho um verbo de ligação. Se alguém quiser ajudar a Lívia, pode ajudar. Pode falar, Lívia. Eu agradeço. Predicado nominal. Muito bem. Quando eu tenho verbo, sujeito, verbo de ligação e a minha característica do meu sujeito conectando ali é um predicado nominal. Então, na segunda
é um predicado nominal, por conta da estrutura. Escreve a estrutura embaixo. Sujeito, verbo de ligação e complemento, característica, predicativo. Escreve para ficar mais fácil. E como eu vou denominar, isso é de predicado nominal. Então, na primeira, predicado verbo nominal, na segunda, predicado nominal. Na 4, nós vamos fazer aqui de A a C, ok? Vamos lá. Quem não leu? Luiz Felipe, lê para mim o enunciado da 4, por favor. Isso, com certeza. Com base na diferença de sentido produzido entre o adjunto adnominal e o predicativo do objeto, identifique a função sintática do termo destacado nas frases. Vamos lá. Quando eu falo em adjunto adnominal, o adjunto adnominal é aquele que complementa um nome, ok? Complementa um advérbio, um advérbio ou um adjetivo, tá? Desculpa, sumiu a palavra e enroscou minha garganta. Então, na primeira oração, Davi, lê a letra A para mim. O juiz considerou o réu culpado. Muito bem. Considerar é verbo, ok? Uhum. Qual foi a condicional dessa consideração? Ele foi o quê? Culpado. Culpado. Se eu tenho um verbo e o complemento dele é o conector desse verbo, eu chamo de objeto. Então, neste caso, é um predicativo de objeto, ok? Uhum. Letra A. O que for predicativo de objeto, eu vou colocar verdinho. E o que for adjunto adnominal, amarelo, tá? Só para dar tempo de fazer, gente. Rapidinho as outras. Davi, pode ler a B para mim. Assisti a um ótimo filme. Nesse caso, eu vou caracterizar o filme, né? Eu vou complementar a palavra filme, que é uma condição boa. Então, se é uma característica, é um adjunto adnominal, ok? Davi, lê a letra C para mim, por favor. Achei o espetáculo maravilhoso. Gostaria de assistir a ele novamente. Então, qual foi a característica de achar o espetáculo? Maravilhoso. Muito bem, então o conector desse meu verbo, se é um conector do verbo, qual característica é? Adjunto ou predicativo, Davi? Predicativo. Do objeto. Muito bem. Então, na letra C, predicativo do objeto. Na letra D, lê para mim, por favor. Encontramos o documento correto. Documento é um complemento aí, né? É uma palavra de classificação gramatical básica, né? O documento. Se eu pensar um substantivo, se é um substantivo, é um adjunto adnominal que vem na frente ou é um predicativo do objeto? Adjunto adnominal? Muito bem, adjunto adnominal. Gente, então ficou na primeira predicativo do objeto, na B adjunto adnominal, na C predicativo de objeto e na D adjunto adnominal, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento. Por favor, não saiam ainda, porque eu esqueci de fazer a chamada. Um segundo. Só quem não estava aqui é a Gabi, mas eu vou colocar que ela estava com instabilidade de sinal. O resto tá todo mundo. É isso, gente. Obrigada. Beijo. Até amanhã. Mando a lição de casa no ClassUp, tá bom? Beijo. Até, Sora. Tchau. Beijo. Tchau.